Bom dia. Vou vou esperar a Rê para ver se ela me confirma se está tudo certo, se vocês estão me vendo. Ok. Bom dia. Gente, quanta gente bonita. Ok, então vamos começar. Maria Clara, Patrícia Rocha. Bom dia, gente. De onde vocês estão? Me confirma se vocês estão me ouvindo bem e vendo bem também. Professora Márcia Maria. Marisa. Bom dia, meu povo. A Isângela, Sanderson, Cíntia. Então tá todo mundo me ouvindo e vendo bem, que bom. Estão empolgados para o tema de hoje, que iremos falar, que é sobre ansiedade e estresse. Aí a própria palestrante já chega ansiosa para fazer jus ao tema. Ai, ai. A Dalva, a Beatriz, a Eliana, a Mônica. Cada um tá em um cantinho do Brasil. E estamos com 235 pessoas. Que bacana. Thaís, Carla, Zenilda. Estou muito ansiosa, Érica. Ansiosa. Daqui a pouco passa. A Beatriz também tá ansiosíssima. Palhoça em Sorocaba, Ribeirão Preto, Macapá, Mirandópolis. Sem áudio, Perla, confirma aí, dá um F5 no seu, aumenta o seu volume, eu coloco um fone, porque aqui eu tô recebendo de que está tudo certo, tá bom? Áudio e vídeo para mim tá tudo certo. Campo Grande, Juliana Rick. Vamos falar sobre ansiedade e estresse. E eu já gostaria de começar agradecendo o contato da Daniela Lemos e também da Renata Coimbra com o Instituto de Terapia Online, que está fazendo com que esse conteúdo seja possível alcançar vocês, para que vocês obtenham mais informações, mais conteúdo, e com isso possam aplicar, inclusive, na vida de vocês, compartilhar com outras pessoas no seu dia a dia, porque às vezes a gente pode não se identificar, né? Que é um pouco difícil hoje em dia a gente não se identificar com a questão de ansiedade. Mas possa ser que tenha alguma outra pessoa ao nosso lado, seja na nossa família, algum amigo, algum colega de trabalho, e que é importante a gente também, se amparar, né, no conteúdo, no assunto, para poder auxiliar as pessoas que estão ao nosso redor. Tudo bem? Então é sobre técnicas da terapia cognitiva comportamental para lidar com a ansiedade e estresse. Vai ter alguns momentos aqui que eu possa querer compartilhar a tela com vocês, mas fiquem com um caderninho para vocês poderem tomar nota, algumas anotações. Quem não está conseguindo me ouvir, tenta verificar, tá bom? Aí no seu próprio computador, porque aqui para mim o som e o vídeo tá tudo certo. Vamos começar? 2 minutinhos, vamos esperar mais uns 2 minutinhos, que aí o povo ainda está chegando. 338 pessoas assistindo. O José Rafael, bom dia. Pamela, bom dia. Que bom ter aqui vocês. Gabriela. Tiago Cardoso. Tiago tá falando que o som e o vídeo dele tá tudo ok.
Priscila Verônica, da Bahia. Priscila é minha parentinha por parte de mãe. Sou baiana, filha de baiana e de cearense, olha a mistura doida que é. Matusalém, Paraíba, Senai de Paraíba. Carol, minha xará, Carol França. Gente, era para eu ser Carol França também, porque é o nome do meu marido, mas eu não quis trocar meu nome. Mas é praticamente minha xará mesmo. Oi, Pamela, bom dia, Rochelle, bom dia, pessoal. SESI da Bahia, que bom que ter vocês aqui. Bom, então, posso começar? Todo mundo já preparou aí o caderninho, prepara o computador ou o próprio celular para que se aparecer a telinha lá, você dá um print, né, faça as suas anotações, no final a gente também vai tirar dúvidas, então a Daniela, a Renata e a Marina também estão por aqui para poder nos auxiliar. Então, se eu conseguir visualizar alguma pergunta que vai sendo até coerente com o momento que eu estou falando do assunto, eu já vou respondendo, mas se não a gente vai fazer perguntas e respostas no final, tá bom? Então vamos começar, já deu 5 minutinhos aí, para a gente poder aproveitar bastante o nosso tempo. Tem bastante conteúdo para a gente papear, tá? E é mais um bate-papo também. Vão interagindo aí no bate-papo, escrevendo, falando comigo, para que seja um assunto bem leve, bem fluido e menos ansioso, menos estressante. Não é para ser estressante, tá bom? Bom, então a nossa agenda são 3 tópicos. A gente vai falar sobre a diferença entre a ansiedade e o estresse, como o medo e a preocupação podem ser prejudiciais e técnicas, né, 3 ou mais, porque eu posso ir citando mais até técnicas, para você lidar com os sintomas da ansiedade e do estresse. Tudo bem? Bom dia, Poliana, toda empolgada hoje. Vamos falar de estresse e ansiedade. Eu tô olhando aqui para baixo, que o meu slide está aqui embaixo, tá? Eu fiz uma apresentação, e aí, como não tem como a gente ver a apresentação e eu ao mesmo tempo, vocês vão ter que ficar olhando a minha beleza. Por isso que eu tô pedindo para vocês tomarem nota, fazerem anotações, tá bom? Quem, quem aí sente ansiedade? Eu já fiquei sabendo, né, que vocês estão tendo várias palestras de diversos conteúdos, então tanto que à tarde, às 15 horas, eu vou dar uma outra palestra, e espero que vocês também venham novamente, mas vocês já foram aí já tiveram uma palestra em que foi especificado, aprofundado um pouquinho o que é emoção e sentimento. Então, vou retomar um pouquinho brevemente, só para a gente fazer como introdução do nosso tema de ansiedade e estresse, tá bom? Então, as emoções, elas são reações involuntárias do nosso corpo. Como assim, Carol? Sabe quando você homem das cavernas, eu gosto de explicar falando sobre o homem das cavernas. Então, nossos ancestrais estavam lá na selva, né, os bichos tudo solto, e ele não tinha, uma casa, um lar certinho que pudesse se sentir sempre protegido. E então ele sempre ficava em alerta. E se viesse um leão, não dava tempo dele falar assim: "Nossa, deixa eu parar para pensar. É melhor eu correr? É melhor eu subir na árvore? É melhor eu enfrentar o leão? Ou é o melhor eu me fingir de morto?". Então, o que que acontece é de que a gente tem reações automáticas do nosso corpo para nos proteger. E essas são as emoções. Então, para isso, como é automático, a gente acaba tendo várias reações do nosso corpo. A gente começa a se ficar mais tenso, né, com o músculo tenso. A nossa visão, ela fica mais focada ou às vezes ampla, né, para a gente tomar alguma atitude diante daquela ameaça, daquele perigo. Tudo bem? Bom dia, o povo que está chegando, já estamos chegando a 534 pessoas.
Davis, Mônica, Daniela, bom dia. E aí, o que que são então os sentimentos? Se as emoções são aquelas reações fisiológicas que nós temos involuntariamente no nosso corpo, né, como uma forma de se defender de alguma ameaça, inclusive. O que que são os sentimentos, Carol? Os sentimentos, eles vão ser a forma que a gente nomeia esses sentimentos, essas emoções. Então, se eu começo a tremer, se eu começo a suar a suvaqueira, né, se eu começo a ficar, vermelhinha, eu às vezes quando eu fico ansiosa, não é nem quando eu fico vermelha, quando eu fico ansiosa, eu fico vermelhinha. Que você fala no bate-papo para mim, o que que vocês têm como reações de ansiedade que vocês conhecem de vocês? Vocês tremem, vocês suam, vocês ficam vermelhinhos, vocês ficam com um nó aqui na garganta, tem piriri, né, o nosso organismo muda e a gente às vezes acaba tendo dor de barriga, Sabrina, é isso mesmo, né. Fica vermelha, Vanusa. Uhum. Que mais que vocês ficam? Palpitação, taquicardia, exatamente, meninas. Exatamente. A gente começa também a acelerar o coração, a bombear mais, porque o nosso sabe aquela expressão de que: "Nossa, a pessoa tá com a cara pálida, tá com frio no estômago", é porque falta de ar, balança as pernas, fica nervosa. Por causa que a gente justamente está jogando, sangue para as partes mais vitais do nosso corpo em que ele precisa agir para lutar. Então, a a corrente sanguínea vai ficar menor na nossa face, na nossa barriga também vai mudar algumas coisas, tremedeira, aceleração do batimento cardíaco, sem paciência, o Janderson fica sem paciência ansioso, hein. Roendo unha. Exato, exato. Gaguejando, a Alessandra fica gaguejando. Então, o nosso corpo, ele vai ter uma reação aí quando se sente ansioso e que maravilhoso que vocês estão podendo identificar. Vocês já sabem, então, como que a ansiedade está reagindo ao corpo de vocês. E aí o sentimento, então, ele vem para ficar reforçando você. Vocês já perceberam que às vezes a gente já não tá mais sentindo mais, por uns minutinhos, assim, aquele tremor, aquela sudorese, né, aquela taquicardia, insônia também é, Márcia. E aí, a gente acaba falando assim: "Ué, mas tal coisa que vai acontecer, aquela reunião lá que ficou marcada, eu acho que vai dar ruim. Eu acho que eu não vou conseguir mostrar para o pessoal esse projeto, vai ser muito difícil", e enfim, você vai para o futuro. E aí você vai acreditar que neste futuro ainda há uma ameaça, ou seja, você vai retomar todos esses sentimentos, essas emoções. Às vezes eu vou falar emoção e sentimento de uma forma genérica, os 2 juntos, tá, mas no fundo vocês estão entendendo de que emoção são as nossas reações fisiológicas involuntárias e sentimento é a forma que a gente nomeia, a forma que a gente vai olhar para essas emoções, tá bom? Vontade de comer desesperadamente, Edilene. Ixi, e agora então na quarentena, né? Calor, a Elisete. Muito bem. Tudo bem até aqui? Então, antes o homem, os caras lá da caverna, né, os nossos ancestrais, eles não tinham tempo para pensar. Nosso corpo faz isso sem a gente pedir. Por isso que quando a gente fala assim, eu quero controlar a minha ansiedade. Você não vai conseguir controlar as emoções da ansiedade, né? Porque elas são involuntárias. Você vai poder controlar o que reforça as emoções involuntárias, porque isso vai acontecer. Então, por exemplo, comecei a ficar ansiosa aqui antes da palestra. Não tem problema nenhum, é uma ansiedade ainda boa. Fez eu me preparar bem para a palestra, né? Me preocupar com o conteúdo, se estava tudo certo ou não, enfim, o que poderia melhorar.
ficar agitada, ficar sem fome, respiração curta, tudo isso é. Então, eu acabo, depois que eu fico pensando: "Bom, é uma palestra, vai dar tudo certo, já tá tudo certo, eu já chequei tudo, tá tudo ok, beleza, vamos começar". E aí acaba minimizando todos esses sintomas da emoção. Então eu paro de tremer, eu paro de ficar vermelhinha, eu paro de suar, tudo bem? Então, os nossos pensamentos, aquilo que a gente está achando, entendendo das nossas emoções, vão ser de grande valia para a gente se sentir mais ansioso, mais estressado, com mais medo ou mais preocupado. Feliz Páscoa, Cláudio! Bom dia. Então vamos lá. Então, medo e ansiedade são sentimentos, tá bom? E as emoções são as reações fisiológicas dela. O medo é uma resposta emocional diante de uma ameaça iminente. E aí é que tá, ela pode ser real ou imaginária. Real ou imaginária. Coloca aí para mim se vocês sabiam dessa informação. O nosso cérebro não sabe o que é real e o que é imaginário. Vocês sabiam disso? Deixa eu saber se vocês sabiam disso. Bom dia, Vivian. Exatamente. Se vocês sabiam, não sabia, Albério. A Lidiane sabia. O nosso cérebro sabe ou não sabe o que é real e o que é imaginário? Não, não, sim. Se o nosso cérebro sabe ou não o que é imaginário. Não, 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 não sabiam. Olha que legal, ele não sabe o que é real e imaginário. Porque se a gente soubesse, né, com mais clareza, o que é real e imaginário, a gente sofreria tanto? Vocês acham? Vocês acham que eu poderia pensar que realmente é uma ameaça eu ficar muito ansiosa na hora de uma reunião, ou na hora que eu vou querer falar com alguma pessoa sobre um assunto que possa ser delicado, possa ser, às vezes, desconfortável, e aí a gente não tem todas essas reações, né, fisiológicas? Mas se eu sei, por que que né, se eu consigo separar o que que é real e imaginário, não é uma ameaça eu conversar com a pessoa, ela não vai me bater, ela não vai fazer nada contra mim, é só uma conversa. Então o que que acontece? "Ah, temos uma um psicocomportamental, é isso, Janderson? Que bom. Por que que então o nosso corpo reage de uma forma tão ansiosa?", né? Então lembrem-se sempre dessa informação, coloca aí no caderninho. Meu cérebro não sabe o que é real ou imaginário. E a ansiedade, então, se o medo é uma resposta emocional a uma ameaça iminente, e ele pode reagir de 3 formas, que eu falei lá do ancestral. Ele pode se preparar tanto para lutar, quanto para fugir, quanto para paralisar. Vocês já ouviram aquela posição em que a gente fica numa posição fetal protegendo as nossas vias, né, eh, vitais, é isso, eu não falei errado, vitais, porque, né, os nossos órgãos, aqui as nossas veias, porque se a gente for atacado, a gente tenta proteger essas, né, vias principais do corpo e acaba sobrevivendo. Então, às vezes, a gente se finge morto. Pode ser uma postura que você está tendo, porque você está com medo. Eu não vou me pronunciar não. Eu não vou dar minha opinião porque, né, vai dar ruim". E esse "vai dar ruim" é a sua ansiedade diante de um medo. Então, quando você não se pronuncia, quando você paralisa-se diante de uma situação, é o seu medo sendo pronunciado diante de uma situação ansiosa para você. Você está antecipando a ameaça. Se eu me pronunciar,
vão rir de mim. Se eu me pronunciar, vão me criticar, vão me avaliar negativamente. As emoções, Cláudio, elas são os nossos as nossas reações fisiológicas pra no dia a dia a gente fala emoção e sentimento tudo junto, mas as nossas emoções na prática mesmo, elas são as nossas reações fisiológicas. E os sentimentos, a forma que você nomear essas emoções, essas reações fisiológicas. Então, ataque cardíaco, a sudorese, todo o coração acelerado, a sudorese, o tremor, o rostinho avermelhado, isso são sintomas fisiológicos, você não tem controle disso, mas você tem controle de interpretar o que você quiser sobre essas emoções. Mas está fazendo sentido para vocês a questão do medo e da ansiedade? Seja por comentário ou de forma proposital, Lucas, eu não compreendi a sua pergunta. Ansiedade tem a ver com alto índice de adrenalina, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente se aprofundar no estresse, Mônica, certo? Então, tem até uma fotinho que eu coloquei, que a gente às vezes pergunta para a pessoa: "Ai, você é ansiosa?", que você vê toda hora a pessoa, né, agitada, ela fala que ela não dorme, ela fala que ela não tá com vontade de comer, você percebe que ela tem uma movimentação diferente que aparenta ser uma pessoa mais ansiosa, aí você chega para ela e pergunta: "Nossa, você é uma pessoa ansiosa?", "Eu, imagina, eu não sou ansiosa não, por que que você acha que eu sou ansiosa? O que que tá acontecendo que você acha que eu sou ansiosa?". Meu Deus, o que que aconteceu, né? Ela já se denuncia na própria resposta novamente. Então, só para também ficar mais claro, antes da gente dar continuidade e começar a falar o que é estresse, todos nós sentimos ansiedade, tá bom? Todos nós sentimos ansiedade, sentimos medo. O medo gera ansiedade. Boa pergunta, Beatriz. O que que acontece? Nós temos 6 emoções básicas. Alguém aqui já assistiu o Divertidamente, filme? Temos 667 pessoas agora. Alguém aqui já assistiu o filme infantil Divertidamente? É muito divertido? Hã. É um filme que relata a história de uma menininha lá, e que aí ela e os pais mudam de residência, vão para outra cidade, e aí ela acaba ficando em um determinado momento muito triste, vou fazer um pouco de spoiler, tá. E aí o que que acontece? As pessoas acreditam que aquela tristeza é muito ruim para ela, mas no fundo, a tristeza foi muito boa, que ela ia fazer uma coisa, porque ela estava se sentindo triste, ela falou assim: "Não, se eu fizer isso, eu vou ficar feliz". Só que no fundo, no fundo, no fundo, ela pensou: "Não, se eu fizer isso, eu vou ficar mais triste ainda". Então ela teve que escolher, né, ali o nível de tristeza dela. Ela preferiu ficar com saudade de determinadas pessoas, do que triste e não saber se veria outras pessoas. Então a tristeza aí foi primordial para a tomada de decisão dela. Então, o nome do filme é Divertidamente. Divertidamente. Muito bom mesmo, muito bom. 6 emoções básicas, vou passar rapidamente só para vocês entenderem o processo entre medo e ansiedade. Então nós temos 2 emoções boas, amor e alegria, que lá no filme elas estão juntas na alegria. Temos a tristeza, o nojo, o medo e a raiva, beleza? E aí a gente completa as 6. E do medo, o que que acontece? O medo, ele é uma emoção primária que a gente fala. Todas essas 6 são emoções, sentimentos primários. Quando eu falar emoção e sentimento, eu tô falando da mesma coisa, tá, em forma genérica. Lembra daquela ressalva que eu falei do que é emoção, que são as reações fisiológicas.
só para vocês não se confundirem. E aí, o que que acontece? Então, do medo, eu tenho várias outras emoções, vários outros sentimentos abaixo do medo, e uma delas é a ansiedade. Outras emoções, Carol, que possam ser ratificadas do medo. Pensa numa árvore. O medo é a árvore, é o tronco, e abaixo tem as raízes. Aí uma das raízes são a ansiedade, a angústia, o desamparo, a preocupação, que também vamos falar hoje, certo? Então, o medo, ele é uma emoção primária, um sentimento primário que vai ter outros sentimentos abaixo. E aí vamos entrar então no que a gente pode falar de estresse hoje? Tem um pessoal que tá falando que travou, dá um F5 aí, que às vezes volta, tá bom? Então, o que que é estresse, Carol? A gente já entendeu a diferença entre emoção e sentimento, ok. A gente já entendeu a diferença entre medo e ansiedade, não é? E agora a gente vai entender um pouquinho o que que é o estresse. Gente, eu tô vendo que vocês às vezes estão fazendo algumas perguntas, e aí eu não consigo ler as perguntas, como eu falei no início, as perguntas vão ser respondidas no final. Se eu conseguir ler rapidinho, um comentário, aí eu já respondo, tá bom? Mas se não, fica tranquilo que no final a gente vai responder todas as perguntas. Depressão também vem do medo? Depressão também pode ter medo, sim, porque nós temos depressão ansiosa, com sentimentos ansiosos, e à tarde a gente vai falar de depressão, tá, Fran? Então também não perde às 15 horas, teremos uma palestra sobre depressão. O estresse é, anota aí, tome nota. O estresse, então, é quando a gente tem eventos tanto externos quanto internos, seja por emoção boa ou ruim, e que acaba provocando um desequilíbrio do nosso organismo, certo? Então, de novo, estresse é quando um evento externo ou interno de alta intensidade, seja de uma emoção boa ou ruim, acaba provocando um desequilíbrio no nosso organismo, ok? Esse desequilíbrio ele vai ser onde, Carol? No nosso organismo, então é o físico, o psicológico, o mental e o hormonal. Teve alguém aí que me perguntou para falar de novo a diferença do medo e da ansiedade. Medo é uma resposta emocional diante a uma ameaça. E a ansiedade é você antecipar a ameaça do futuro. E aí, novamente, esse evento estressor, como ele pode ser positivo ou negativo, ele também pode ser real ou imaginário. Daqui a pouco eu vou dar exemplos do que possam ser os estressores, tá? Fica tranquilo que eu vou dar exemplos. Mas que exige uma grande adaptação e por isso que acaba ocasionando um desgaste do nosso organismo. Sendo os eventos estressores intensos e com duração prolongada, as consequências diante do nosso organismo é de ter um desgaste. Então, nosso organismo, tendo um desgaste, a gente tem uma queda do sistema imunológico. E aí, por consequência, vai favorecer a desenvolvermos doenças, né? Várias patologias de diversos âmbitos: respiratório, dermatológico, gástrico, mental, em todas as nossas áreas. E o estresse, ele não escolhe o tipo de pessoa que ele vai atacar, vamos dizer assim.
Então ele pode atingir pessoas de qualquer raça, idade, sexo, situação econômica, tá bom? Então, estresse são eventos externos ou internos de alta intensidade que acaba de boa ou má emoção, mas que acaba tendo um desequilíbrio no nosso organismo. E aí vamos então falar só quais são as causas, né, que são os eventos estressores que causam então esse desequilíbrio no nosso organismo. Nós temos estressores universais, que inclusive é o que no mundo estamos sofrendo. Estressores universais, que se cabe a questão de morte, frio, calor, fome, sede e dor. Então nós estamos vivendo, né, aí a pandemia que todos nós sabemos, e que ela acaba sendo um estressor de morte, de dor, do sofrimento, da questão, né, de nos colocar em um risco iminente da nossa vida. Tudo bem? É um estressor externo, universal, mas externo. E aí temos os estressores externos. Vamos tomar como exemplo para fixar melhor esse conceito. Então, as relações mal resolvidas, quem não tem? Quem não tem relação mal resolvida, né? Perdas, seja sentimentais, de emprego, de dinheiro. Então, quando você é mandado embora, as pessoas que estão sendo mandadas embora, por exemplo, devido à situação econômica, infelizmente, elas acabam tendo esse estressor externo e elas podem começar a desencadear, então, aí, todo o procedimento do estresse, que eu vou explicar também daqui a pouquinho para vocês, que são 4 fases. Então, perdas, excesso de trabalho, então a pessoa ela não consegue administrar a quantidade de trabalho, né, de responsabilidades ali, neste âmbito, e acaba desencadeando estresse. As expectativas da sociedade, preconceitos, tratamento desigual, responsabilidades em demasia, a aposentadoria. Recebo pacientes em consultório, pessoas que me procuram falando: "Carol, é o momento da minha aposentadoria. Carol, ano que vem eu vou me aposentar. Carol, eu sou um aposentado". E isso é um fator estressante para a pessoa. É uma mudança, até que drástica para alguns, de vida. Então acaba também podendo desencadear o estresse. Tudo bem? Vamos lá. Mas também temos estressores externos positivos, né, vão exigir uma adaptação nossa, uma grande adaptação, é de alta intensidade, como eu falei, mas lembra que eu falei estressores internos ou externos, de emoção boa ou ruim. Esses possam ser de boas, espero para vocês também, quem já se enquadrou nessa situação. A questão do nascimento de filhos, do casamento, apesar da gente ter no Brasil um estereótipo de, né, casamento é ruim, alguns acham que é um estressor positivo. Aí vai depender de onde você vai colocar. Promoção no trabalho, quem não gosta, né, de ser chamado na salinha do diretor, do chefe, do gerente, para uma promoção, e aí vai ter um estresse, porque vai ter que se adaptar. Então, os estressores basicamente entendem assim, ele vai exigir de você uma em uma intensidade, uma adaptação. É um período de mudança. Por isso que é bom, porque o ser humano precisa ter mudança, precisa ter desafios. Então vamos repetir rapidinho alguns? Estressores universais, morte, frio, calor, fome, sede, dor, necessidades básicas nossa. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa beber, todo mundo vai morrer. Então nós estamos tendo uma necessidade ali básica. Os estressores externos, né?
perdas de pessoas, de questão financeira, de emprego, excesso de trabalho, preconceito, tratamento desigual, aposentadoria, relações mal resolvidas, mas também as positivas, como o nascimento de filhos, casamento, promoção no trabalho, tudo bem? Então, ok, esses são fatores externos e universais. Agora vamos para os internos. Estressores internos. Então, são aqueles, né, em que vão vir derivados dos nossos pensamentos, que é o negativismo e pessimismo, as ideias pré-concebidas. Você não tem tanta informação assim, mas já vai, né, tendo uma conclusão. O perfeccionismo. Quem aí é perfeccionista? Se acha perfeccionista? Perfeccionista sofre, hein? Com ansiedade, com estresse. Que mais? A pressa. Hoje em dia a gente tem muita pressa. Tem muitas pessoas sofrendo, né, com a paralisação aí das atividades normais, porque vinha numa agitação frenética e é normal, é do dia a dia. Mas o nosso corpo cansa, porque isso exige uma adaptação intensa e frequente e acaba fazendo com que a gente entre aí para a linha do movimento do estresse, não só de uma ansiedade saudável, mas para uma ansiedade patológica, doentia. Estou falando dos estressores, então, internos. O que mais que temos como os estressores internos? Conflitos sobre papéis sociais. O que são papéis sociais, Carol? É o meu papel de filha, é o meu papel de mãe, é o meu papel de amiga, é o meu papel de irmã, de tia, de prima. Isso são papéis sociais, então a gente tem conflitos diante desses papéis. Tem gente perfeccionista aí, a Conceição é bem apressada. Ixi, a Claudineia tá falando que não gosta nem de esperar, hein? Então, tudo isso a gente tem que observar. Vão anotando esses pontos, porque são importantes a gente observar, são pontos que a gente pode melhorar na nossa vida, porque eles possam estar colaborando para uma ansiedade patológica, inclusive para desenvolver aí um perfil de estresse. O que mais? Os ciúmes, a obsessão, né, por algo ou alguém, e o modo, de uma forma geral, de ver o mundo, um modo estressante de ver o mundo, influencia para os nossos fatores internos. Bom, deixa eu ver se eu consigo compartilhar uma telinha aqui com vocês, meninas que estão de me ajudando aqui. Se eu fizer qualquer coisa que está incoerente, vocês me auxiliem, por favor. Vocês estão visualizando aí as mensagens? Ou o slide? Estão conseguindo visualizar, né? Então, o que acontece? Vocês não estão me vendo, daqui a pouquinho eu já volto. É só para vocês olharem, então, essa parte do slide que eu quero que vocês vejam, para que vocês entendam, então, o quê? Então, nós temos as fases do estresse. A gente estava falando dos estressores aqui, ó, nesse azulzinho. Os eventos, então, estressores que são internos ou externos, positivos ou negativos. E que, então, a gente está entendendo que o estresse são esses eventos em uma intensidade alta, com frequência prolongada, que com o tempo vão nos fazer ter um desequilíbrio do nosso organismo. E aí vocês vão perceber que eu vou agora explicar para vocês todas essas fases. Então tem a primeira fase aqui verdinha, ó, que a gente vai dá um print aí enquanto eu tô falando. Se adapta e restabelece o equilíbrio do organismo, é a primeira fase. Então é um estresse bom, saudável pra gente.
Aí da segunda fase, a gente tem um estresse que é intenso e prolongado. A gente não conseguiu se adaptar. Na terceira fase, a gente diminui as defesas do sistema imunológico muito mais de forma intensa. E na quarta fase, a gente já vai cair aí por uma questão das doenças físicas e psicológicas, porque a gente não conseguiu se adaptar. Deram print? Voltei. Então, nós temos 4 fases para desenvolver o estresse. As 4 fases são estressantes. A primeira é saudável, mas a partir da segunda a gente já vai começando a sentir mais. Beleza, todo mundo falando que deu print aí. É isso mesmo. Aí agora a gente vai anotando algumas observações para que vocês tenham aí como apoio, né? Vou falando, vai escrevendo aquilo que você já vai se identificando de sintoma. Captura feita, Célia. Então vamos lá. Então a primeira fase é a fase do alerta. Vou ler para vocês o que que é a fase do alerta, tá? Então é aquela fase que a gente recebe um desafio. Aquela promoção do trabalho é um desafio bom. Ah, você trabalhou, você perguntou lá há 1 ano atrás para o seu chefe: "O que que eu preciso para ser gerente, para ser supervisora, para trabalhar na administração, para ter um aumento que seja somente". E aí você começou dali o seu desafio, que era aprimorar as suas capacidades, as suas habilidades, e com isso você tivesse uma promoção, com isso você tivesse tanto de financeira somente, quanto de cargo. Ah, então você também vai fazer uma mudança de casa, que nem a menina no filme do Divertidamente, né. E isso foi um estresse até que positivo, exigiu uma adaptação dela. E aí nessa fase então do alerta, o corpo ele vai produzir muita adrenalina, que o povo estava me perguntando aí da adrenalina, ele vai produzir adrenalina, para que a gente se mantenha em um estado de alerta, caso a gente precise enfrentar alguma ameaça. Ele não consegue muito identificar o nosso corpo, que isso vai ser algo positivo. Lembra, nossa cabeça, nosso cérebro, ele não sabe o que que é real e imaginário. E às vezes a gente distorce o evento, a situação. E aí a gente acaba tendo, né, uma adrenalina, porque a gente está entendendo que isso possa ser uma ameaça, um aumento da adrenalina. Aí então a gente vai ter dificuldades para dormir devido à adrenalina, quem não, né? Leila, eu já voltei, dá um F5 aí na sua tela, certo? Que mais? A gente vai ter a falta de sono e fome, que a gente estava falando. Nessa primeira fase a gente vai sentir bastante as emoções, que é o que a gente estava falando. Tensão muscular, a mandíbula tensa também, o coração disparado, a respiração mais ofegante. A parte boa, a gente vai ter um aumento da libido. Então, né, o sexo ele vai ser bom como uma descarga das energias ali, vai ser bom para relaxar. E pode ser que a gente fique mais irritável, devido uma tensão física e tensa, né. Então você tá lá, todo sintomático: "Ai, eu tô com os ombros doendo, uma tensão no corpo, dor de cabeça. Ai, eu não tô comendo direito, tô uma pessoa mais irritada", né. Você tá se sentindo de todas essas formas aí. Então você possa estar na primeira fase do estresse, do processo de estresse. É uma fase saudável ainda. Vai ter esse desequilíbrio do seu organismo, do seu corpo, mas ele tá ali tentando se adaptar. Não vai jogar a toalha branca. Vai falar: "Essa ameaça aí não vai me ganhar. Eu vou aqui me adaptar, você vai ver que não tem ameaça nenhuma e vai dar tudo certo".
É isso que ele está falando pra gente. Tudo bem? E vamos reforçar, vejam, a adrenalina, ela vai fazer com que a gente tenha menos sono? Ok, mas em compensação, ela vai nos gerar uma energia, vai ter todo um impacto no nosso corpo, positivo também. Senão a gente fala: "Ai, só não tô dormindo, só não tô dormindo, só não tô dormindo". Perceba a forma que você está olhando para os sintomas. Isso também vai ser muito importante para se você vai dar continuidade na fase 2, 3, 4, ou se você realmente vai se restabelecer ali diante do estresse. Passei essa fase do primeiro estresse, restabeleceu o equilíbrio do organismo, segue vida tranquilo. A gente vai falar um pouquinho mais no final, Márcio, sobre como lidar com os sintomas, tá? Mas eu já tô falando uma, que é a forma de como você está entendendo os seus sintomas. O que que você está pensando sobre os seus sintomas. E aí, se então, Carol, eu não consegui me restabelecer, né? Se eu consigo, meu organismo tá lá lutando, lutando, lutando para poder se estabelecer, mas não tá conseguindo. Aí a gente vai para então para a fase da resistência. Né, o nosso organismo ele vai se manter resistente, tentando restabelecer esse equilíbrio. Alguns sintomas vão desaparecer, então tem algumas pessoas que restabelecem a questão da fome, já volta a comer normal, do sono, já começa a dormir normal. Mas o nosso corpo começa a produzir um pouco mais de cortisol. E que mais? A libido ela começa a baixar, né? A adrenalina e o cortisol, a adrenalina vai baixando e o cortisol vai aumentando. Então a libido vai diminuindo de novo. Então, tá com fase de adaptação na fase um, aproveita que a libido tá boa, né? A memória começa a falhar. Ai, mas esqueci aquele negócio lá, como é que é mesmo? Nossa, mas não tô lembrando. Um lapso ou outro de memória, tranquilo. Mas você percebe que a pessoa começa a ter mais lapsos de memória, começa a se sentir cansada mais tempo. Parece que tá doente o tempo todo, sabe? Não tô lembrando. Parece que tá doente o tempo todo. Começou a dar delay pra mim, meninas, não sei porquê, tá? Que mais? E na maior parte do tempo a pessoa fica preocupada, que é o nosso segundo tópico, que depois a gente também vai falar sobre a preocupação. Então, a preocupação, ela vai reforçar esse estresse. Quanto mais preocupado a gente ficar, mais a gente não ajuda o nosso corpo a se estabelecer. E depois eu vou falar para vocês sobre a preocupação produtiva e improdutiva, tá? Então, a preocupação, ela é boa, mas aqui ela começa a manter esse desequilíbrio. Ela não é mais uma preocupação boa. Ah, então, Carol, recebi lá a palestra para fazer, né? E aí, ok, vou fazer a palestra. O que, que eu preciso fazer para a palestra? Isso, isso e isso. Nossa, mas como será que vai ser? Será que vai ser um conteúdo bacana? Será que vai ser bom? Será que as pessoas vão entender? Será? 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 Mas e se acontecer algum problema com a conexão? E se acontecer tal coisa? Olha tudo que eu tô pensando. Anota aí. Pensamentos que você começa com e se ou será, você está falando de uma ansiedade, que é visualizar uma ameaça do futuro. Então eu estaria pensando que a palestra possa ser uma ameaça. O que que é ameaça nessa situação? Alguma coisa dá errado. Dos nossos ancestrais, do homem da caverna, era de um leão, um bicho aparecer, comer ele e matar. Mas hoje em dia a gente tem uma ameaça diferente. Anota tudo, Márcia, é isso aí. Certo? Então, a preocupação ela é boa, mas aqui ela já não começa a ser. Na fase do alerta, ok, fiquei preocupada,
me esforcei em fazer um bom conteúdo, uma boa palestra, tive ali um momento de tensão, que eu sou uma pessoa ansiosa, mas não entrei para a fase da resistência, porque não caí numa vibe de uma preocupação disfuncional, tá certo? Carol, não consegui vencer a fase da resistência. Então a gente vai para qual fase? A fase 3, a fase da quase exaustão. Seu corpo continua ali, insistindo, 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 não conseguiu, ele está já respirando por aparelhos. Você vai começar a se sentir mais numa gangorra emocional. Ó, a pessoa tem momentos de que consegue pensar claro, objetivo, né, tomar decisões, mas gastando muita energia para isso. Sabe quando você vai pedir para o colega de trabalho, olha, faz esse relatório aqui? Ou, nossa, você pode atender determinada pessoa? Olha, você pode pegar tal coisa para mim lá no arquivo? E a pessoa fica assim, respirando fundo, você percebe que ela demora para processar a informação, para ir fazer a atividade, ela demora mais, certo? Valdete, se você conseguir, tenta acessar pelo um computador, um iPad, alguma coisa assim, ou desativa a possibilidade do bate-papo. Então, nessa fase de quase exaustão, a gente já começa a perceber um pouco mais ainda os sintomas. E aí você vai perceber em você ou na pessoa que está ao seu lado. E é aí que mora o perigo, né, porque às vezes a gente vem o autocrítico ou o crítico, o julgamento com o outro e fala assim: "Ai, essa pessoa ficou folgada, né? Nossa, não quer mais trabalhar? Nossa, acha que pode agora botar as pernas para cima e fazer o que quer?". Começa também a ter mais desentendimentos. Acorda muito cedo e não consegue dormir, ou seja, vai voltar a ter alterações de sono. Na resistência, lembra? Acabei de falar, tinha dado um pouco de uma estabilidade, mas não. Retoma de novo alterações do sono, a libido desaparece, assim como o interesse sexual no sexo. A produtividade, criatividade e memória são afetadas significativamente, é perceptível. Faz somente o mínimo necessário. Cheguei no trabalho, liguei o computador, vi o e-mail, respondi, atendi pessoas e aquele relatório que eu precisava fazer, aquele projeto que eu preciso dar andamento, aquela pesquisa que eu preciso fazer, ó. Chego em casa, o que que eu faço? Tomo banho, como, durmo. Ah, a criança não quer tomar banho, fica sem tomar banho. Você não tem mais, energia para fazer as coisas. Você sente um cansaço exacerbado. A ansiedade começa a tomar a maior parte do seu tempo. Que mais que a gente pode falar dessa fase? O cortisol, então, aumenta, né, e por isso que a gente não tá se sentindo tão cansado. É conhecido como o o hormônio do estresse, o cortisol. A gente vai deixando de fazer as nossas atividades prazerosas, vai tendo um afastamento social, a nossa vida vai ficando entediante, come muito chocolate, Karina, exatamente, porque chocolate tem dopamina, serotonina, que são, hormônios do humor, do bem-estar, então a gente se entope de comida, de carboidrato, para tentar ajudar, e na realidade não vai estar ajudando o organismo a estabelecer o sistema imunológico, que é isso que vai acontecer nessa fase. Você vai ter uma grande percepção de que o seu sistema imunológico está baixo. Então, por exemplo, eu tenho um problema na gengiva. E eu sei que quando eu chego nessa fase de resistência, as minhas gengivas ficam mais retraídas, né? A pele, às vezes, da pessoa descasca. Parece que ela foi pra praia, mas não é, é inverno. E ela tá lá descascando. Aí o que que acontece?
ela às vezes possa começar a ter ali uma gripe, a gastrite começa a doer. Veja, ela começa a ter sintomas não mais somente da ansiedade, tremor, taquicardia, lembra? No início, na fase um, são esses os sintomas. Aqui já não, na quase exaustão, ela começa a apresentar sintomas de uma patologia em si. Isolamento social é do quê? Uma possível depressão. Também. Dor no estômago do quê? Da gastrite, da úlcera. Psoríase. Uhum, exatamente. Certo? Então, nessa fase da quase exaustão, você já procura ajuda. Seu corpo já desistiu. E aí você vai entrar na fase da exaustão, que é a patológica. Então você não consegue mais se concentrar, você não toma decisões, você perde o interesse nas atividades que antes eram prazerosas, agora já não é mais, era legal conversar com aquela pessoa, agora já não é mais. Você não levanta para tomar o cafezinho lá que você sempre fazia na hora do intervalo do trabalho, você não faz mais. E as pessoas começam a perguntar: "Nossa, mas o que está acontecendo com a fulana? O que está acontecendo com fulano? Tá diferente, né? Não tá querendo mais estar na turminha, não conversa mais, não compartilha mais, faz o básico do trabalho, tá estranho". Quando você começa a falar isso para alguém, observe as outras coisas do que a gente está falando de cada fase, para perceber: "Nossa, será que essa pessoa está na fase da exaustão? Será que ela está nesse processo de estresse? Vou lá perguntar se eu posso ajudar". E se for com você, né, e se perceber nessa fase extrema, a última fase do estresse, que é a exaustão, que você já não consegue fazer mais nada, pelo menos tente falar para as pessoas que você precisa de ajuda. Busque ajuda. E aí, nessa fase, a gente vai começar a pensar em quais doenças você já é prevalente. Então, veja, na minha família tem gente que tem hipertensão, pressão alta. Opa, eu posso começar a ter oscilações na minha pressão. Aquela dorzinha na nuca, não tenho pressão alta, não tenho diagnóstico fechado, mas você começa a ter os sintomas, daquela patologia, porque você é mais vulnerável a poder, com o tempo, desenvolvê-la. Então pensa, desde que eu nasci, lá de piquititica, vou crescendo, vou crescendo, vou crescendo, tenho vários momentos que possam ser estressores internos ou internos e que vão me levar para o estresse, para o processo de estresse, que ele pode ser da fase um à fase 4. Aí a gente fica oscilando ali, fase um, fase 2, fase um, fase 2. Opa, tive um estressor muito forte na minha vida e acabei chegando na fase 3. Beleza, consegui procurar ajuda, me adaptar, fui voltando para a fase 2, para a fase um, tranquilizei, meu organismo está bom. Opa, passou mais o tempo, novamente estressores internos ou externos, e aí dessa vez eu fui para o pico, eu fui para a fase 4 da exaustão. Que me aconteceu? Comecei a sentir muito o meu estômago e tudo mais. Na minha família a gente tem problemas, de estomacais, gástricos e tudo. Minha mãe tem úlcera, meu pai tem problema de gastrite, de esôfago, de tudo nessa região. Preste atenção, vai se perguntando aí, anota no caderninho que você está colocando as observações, o seguinte: buscar patologias da minha família. Quais as doenças que a minha família tem? Não é para pensar de uma forma negativa essa investigação, é de uma forma preventiva. Isso vai te ajudar como você cuidar de você mesmo, certo? Então vamos lá. Então o que que mantém? Então essa é a fase da última do estresse, a exaustão, e que onde você propriamente pode entrar numa patologia, inclusive se você tiver para transtornos mentais, você vai começar nessa fase, poder desenvolver a depressão ou ansiedade ou outras patologias mentais.
tá? Porque você vai até mesmo se questionar se vale a pena viver, não vai ter mais graça as pessoas e a vida, então isso possa te levar a desenvolver as patologias mentais. Ou seja, para a gente encerrar essa questão do estresse, a gente ir para o nosso segundo tópico, que o nosso tempo já está ficando mais curto. É bom falar. O que mantém o nosso estresse? Os próprios sintomas do estresse. Então, não é legal a gente sentir todos esses sintomas, né? Não é. Então, o estresse nos estressa. Estressar as pessoas ao nosso redor vai ocasionar conflitos interpessoais. Então, vai manter o nosso estresse. Ou seja, a gente precisa manter bastante o foco na resolução de problemas, porque senão vai aumentando, vai indo para as próximas fases do estresse. Os nossos pensamentos negativos e catastróficos, considerando que tudo é uma ameaça real. E isso também acaba sendo estressores para manter, né, mantenedores do nosso estresse, perdão. Aí o que temos então? A ansiedade, então, é antecipar, para a gente concluir, é a gente antecipar uma ameaça futura, e estresse é uma reação do nosso organismo a um evento estressor. Vou repetir, anota, gente. Ansiedade é a gente antecipar uma ameaça que a gente visualiza lá no futuro. A gente traz para o hoje, vive, por isso que a gente sente tudo no nosso corpo. E o estresse é uma reação do nosso organismo a um evento estressor. Por isso que ele fica tentando se adaptar. Tudo bem? Então vamos para o nosso segundo tópico de agenda, para daqui a pouco a gente entrar para as nossas perguntas. Como o medo e a preocupação podem ser prejudiciais. Então, medo, resposta emocional a uma ameaça iminente, real ou imaginária, em que a gente vai ter os comportamentos ou de lutar, ou de fugir, ou de ficar paradinho. Paralisar geral. A preocupação é a gente se ocupar, dar atenção a um pensamento sobre algo que pode ou não acontecer. Vou repetir. Quem puder vai escrevendo aí no bate-papo para ficar registrado para o pessoal. Preocupação é se ocupar, dar atenção a um pensamento sobre algo que pode ou não acontecer. Tá? Preocupação improdutiva. Então vamos falar da preocupação. Tem a improdutiva e tem a produtiva. Vocês precisam saber disso para poder discriminar se lá naquela fase 1, a fase de alerta, vocês estão tendo preocupações que vão levar vocês para a segunda fase do estresse ou para restabelecer o organismo de vocês, que seria a preocupação produtiva. Então, preocupar-se com questões sem resposta é uma preocupação improdutiva. Por que eu vou ficar me preocupando com alguma coisa que vai ou não acontecer, né? Se eu nem tenho resposta disso. Gente, os slides depois vão estar na plataforma, tá bom? Vão tomando nota, vão tirando print quando eu mostrar um slide ou outro, mas depois o arquivo vai estar na plataforma para o acesso de vocês. Fiquem tranquilos. Não fica preocupado em anotar muito também, não. Tá? Toma nota só do que vocês estão entendendo por agora. O que mais que é da preocupação improdutiva? Preocupar-se com uma reação em cadeia de acontecimentos. Nossa, então eu tô preocupado se eu vou ser mandado embora, porque se eu for mandado embora, aí meu filho vai ficar sem a escola, vai ficar sem alimento, e aí a minha mulher vai me deixar. Nossa senhora, quantas preocupações já foram aí? Vários problemas. E você vai ficar só remoendo, ruminando esses problemas. Porque você não tá sendo focado. Você está juntando todas as preocupações e fazendo um combo. E, por consequência, possa ser que você comece a rejeitar soluções. Porque você fala assim,
Como que eu vou ter certeza que então se eu fizer tal coisa, eu não vou ter tal resultado negativo? Como que eu vou ter certeza que se eu fizer só essa parte aqui da apresentação, vai estar tudo certo, vão gostar, né? Entonces, percebam se há solução, mas vocês estão a rejeitando, porque vocês acreditam que tem que ter uma solução perfeita, certa. Pensar que deve preocupar-se até sentir-se menos ansioso. Ah, então quanto mais eu me preocupar, eu vou poder controlar tudo e me sentir menos ansioso. E isso é verdade, às vezes a gente fica ali se preocupando e você percebe que dá uma baixada na sua ansiedade. E aí você acaba associando de que se eu me preocupar, então vou me sentir menos ansiosa. A regrinha que a gente fez. Tudo bem? E aí, agora vamos falar de preocupação produtiva, depois eu vou mostrar uma imagenzinha para vocês fixarem melhor essa ideia da preocupação, que é a gente dar atenção a um pensamento sobre algo que aconteceu ou não aconteceu ainda. Preocupação produtiva é: existe uma questão e ela tem resposta. Vou ser demitido. Tá, o que eu posso fazer então? Para não ser demitido? E se eu for, mesmo assim, não ter tantos prejuízos? Ah, eu já posso ter uma renda extra? E junto ali do meu trabalho, né, com o meu trabalho, e aí se eu for mandado embora, eu tenho uma reserva de emergência, eu tenho, né, ou por algum tempo pelo menos ter o que comer, eu vou ter o seguro-desemprego, pronto, solucionei uma preocupação. Fiz um plano para ela, aceitei as possíveis soluções que eu coloquei. Então eu focalizo em um único acontecimento, não fico juntando, eu não resolvi se meus filhos vão ficar sem escola ou não, sem comida ou não. Eu estou resolvendo primeiro a situação do trabalho. Estar preocupado para aceitar soluções imperfeitas, eu aceito, ok, aceito de que possa ser a questão da renda extra, pode ser aquele trabalhinho extra que eu vou fazer aqui, pode ser aquele investimento que eu vou fazer e deixar meu dinheirinho, mesmo que pouco lá rendendo, não tem problema. E você principalmente, duas coisas, não leva a ansiedade como seu guia, porque as nossas emoções oscilam. Então, ah, se eu sentir muito é verdade, eu tenho que me preocupar. Não. E você reconhece que você não tem controle das coisas. Então, da ansiedade, uma das coisas mais da preocupação, perdão, é uma das coisas mais importantes a gente reconhecer que não tem domínio. Tudo bem? Vou compartilhar então uma outra telinha para vocês fixarem essa ideia da preocupação produtiva e improdutiva, tá? Rapidinho. Deixa eu ver se tá aparecendo para vocês, tá? Eu vou aumentar, dá o print, não esquece. Ó, olha como o homem tá pensando: estou todo endividado, não vou poder pagar nem a escola dos meus filhos, talvez até acabe morando na rua, não tem mais saída. Tá vendo o pergaminho das contas, né? E a mulher também tem várias contas aqui na mão dela, ó. Mas ela está pensando: vou procurar outra fonte de renda e diminuir os gastos. Talvez eu peça ajuda a alguém. Eu vou conseguir mudar minha vida, minha situação financeira. Ela sabe que existe alguma alternativa e, mais do que tudo, ela acredita nela, nas capacidades dela. Ela acredita que ela vai dar um jeito. Se eu for demitida do trabalho, vou sofrer? Vou. Vai ser fácil? Não. Mas ok, eu vou conseguir um outro trabalho. Não é pensar positivo. Ai, vai cair um outro trabalho do céu, vai cair um outro trabalho do céu, vai cair um... Não. Eu vou fazer por onde? Lembra, preocupação produtiva te traz soluções. E aí você vai atrás dessas soluções. Pensa nisso. Quais as soluções para minha preocupação? Eu estou aceitando? Eu estou buscando? Ai, eu quero ser promovido. Eu quero melhorar meu trabalho. Eu quero saber falar em público.
Eu quero saber mexer naquele sistema do trabalho. O que que você está fazendo para isso? O que você pensa não vai mudar não, mas o que você faz vai mudar. Então se preocupa em fazer. E aí sim você vai conseguindo checar quais possam ser as soluções que você colocou que realmente são melhores. E por fim, já caminhando para o nosso finalzinho de palestra, para a gente poder abrir para as perguntas, eu vou falar 3 técnicas que são importantes da gente poder trabalhar os sintomas da ansiedade, do estresse, do medo e da preocupação. Serve para todos, tá? A questão do lembra que eu falei que o nosso cérebro ele não sabe o que é real e imaginário? Então, só um adendo. Antes de vocês anotarem essa questão das 3 técnicas, do que vocês podem fazer para ajudar com os sintomas, considerem tudo que todo mundo já fala por aí. Eu tentei buscar umas estratégias que vocês às vezes não ouviram falar. Questão de alimentação, de exercício físico, de meditar, todas essas questões aí são super importantes, mas eu quis trazer outras, tá? Então essas daí já são de quebra. Então, imagens calmantes, anota aí a primeira técnica, imagens calmantes, que te tranquiliza. Sabe aquela foto? Eu tenho uma que eu adoro. Não sei se tem aí alguém que do Rio de Janeiro que já foi para o Rio de Janeiro, Arraial do Cabo. Aquele lugar é uma maravilha. E aí eu tenho uma imagem que é tipo do oceano, assim, bem no alto. Aquela imagem me tranquiliza. Então, às vezes eu deixo ela, posso nem estar estressada, eu gosto de olhar para ela. Me traz uma calma. Então procurem uma imagem que vocês gostam, que tranquiliza vocês. Não só na hora que vocês estiverem ansiosos, estressados. Faz disso um hábito na sua vida. Vira e mexe, coloca como protetor de tela. Às vezes é o seu filho, o seu marido, a sua esposa. Travou para mim? Ou para vocês continuam? Ou travou? Marina, por favor, só me dá um retorno, porque para mim travou a minha tela. Tá. Então a segunda técnica é, quem estiver me ouvindo, dá então um F5 aí que a página volta. A segunda técnica então é a escada do medo. Você vai pegar um papelzinho e o que vai acontecer? Vai listar todos os seus medos. Ah, isso vai ajudar você a buscar soluções. A minha imagem travou, mas o meu som continua e daqui a pouco a conexão se restabelece, tá? Não se preocupem com isso. Então, o que acontece? Você vai pegar uma folhinha para poder te ajudar nas soluções de problemas. E aí, ok, escada do medo. Pronto. Qual que é a minha preocupação? Qual que é o meu medo? Perder o emprego. O que mais pode acontecer? Ah, meu filho ficar sem a escola, eu ter que colocar ele numa outra escola. O que mais pode acontecer? Ah, eu ter que diminuir as possibilidades em casa, ter que tirar tal coisa, tirar o Netflix, que ninguém hoje em dia quer fazer. Tem que tirar o Netflix, tem que diminuir os gastos. O que mais pode acontecer? Ah, sei lá, isso trazer desentendimentos. Lembra dos conflitos interpessoais no estresse? Ah, isso possa ser que acabe ocasionando estresse entre eu e minha mulher, eu e meu esposo, eu e meus filhos. O que mais pode acontecer? Então você vai perguntando-se o que mais pode acontecer e de que aí o que vai acontecer? Você está listando os seus problemas. Logo, do ladinho, você vai colocar quais possam ser as soluções para isso. Bom, então se eu existe a possibilidade, a preocupação de eu perder o emprego, o que eu posso fazer?
É real o cenário? Não, às vezes não é, né. Mas às vezes é também. E aí o que que eu já posso fazer hoje, caso isso venha acontecer? Que foi a situação lá da reserva que eu falei para vocês de emergência, é uma reserva financeira, tá. Que acontece? Ah, o próximo problema que pode acontecer é eu trocar o meu filho de escola. Bom, que eu vou fazer como solução? Ah, eu vou então já procurar outras escolas, vou ter em mente ali, né, caso eu precise de outras escolas, e assim por diante. Você vai colocar do ladinho dessas preocupações, o que possa ser como solução para aquela preocupação. E a terceira técnica que eu gostaria de deixar aqui para vocês é de quê? O registro de realizações. Então é bom você fazer uma listinha do que você já conquistou. Qual foi o momento estressante da sua vida que você estava sentindo medo, que você estava enfrentando diversos desafios, que você estava se sentindo muito preocupado e que você superou, que você venceu? Coloca uma listinha isso. A segunda estratégia, Evandro, a segunda estratégia é a escada do medo. Você vai ficar perguntando o que pode acontecer, o que de ruim pode acontecer diante dessa primeira preocupação? Perder o emprego, o que pode acontecer se você perder o emprego? E aí você vai se perguntando, se perguntando, se perguntando, certo? Então nós temos 3 estratégias, como eu falei, além daquelas todas de, fazer atividade física, comer bem, meditar, ter uma vida um pouco mais tranquila, você vai poder fazer também essas 3 técnicas, que uma é ter uma imagem ou imagens que te tranquilizam, que te acalmam. Você vai ter atividade 2 também que você pode fazer, que é a escada do medo. Você vai colocar a primeira preocupação que vier na sua cabeça e perguntar: "O que mais pode acontecer?". Tal coisa. O que mais pode acontecer? Tal coisa. E do ladinho colocar do lado de cada preocupação, uma por uma, quais possam ser as soluções para isso, para essa preocupação. E por fim, o registro de realizações, dos desafios. O que você já passou nessa vida, que eu tenho certeza que você já passou por coisas que, eh, você falou assim: "Não vou conseguir superar, tá muito difícil, deu ruim", e no final das contas você passou por aquilo, estava firme e forte, aprendeu bastante e venceu aquele desafio, aquela fase da vida, tudo bem? Eu não estou com nenhum PowerPoint, tá? Aqui tá chovendo bastante, pode ser por isso, porque minha internet ela é estável, mas como hoje tá chovendo bastante, possa ser que tenha dado alguma oscilação, mas não se preocupem, eu não estou passando nenhuma imagem, e se vocês estão me ouvindo, tá tudo certo. E aí agora eu vou pedir para a Marina me mandar algumas perguntas, para a gente fazer, pergunta e resposta, tá? Que o conteúdo que a gente tinha para discutir, que eu tinha para passar para vocês, eram esses. Da gente falar um pouquinho sobre a ansiedade e estresse, o medo e a preocupação, e as 3 técnicas para lidar com esses sintomas. Deixa eu ver aqui. Como administrar o medo que alguém pode colocar em nós? A primeira pergunta, vamos lá. Como administrar o medo que alguém pode colocar em nós? E aí tem um autor, acho que se chama Jung o autor, não me lembro ao certo, perdão a ele. Mas ele fala assim: "Quem é que permitiu algo entrar dentro de você? Você mesmo, não é?". Então, para essa pergunta,
A outra pessoa pode querer ali colocar um medo em você, mas vai depender de você se você vai permitir ou não, tá? Burnout está relacionado ao estresse e ansiedade, sim, que estão me perguntando no bate-papo. Ansiedade tem a ver com alto índice de adrenalina? Sim, eu respondi enquanto estava no bate-papo. Seja por comentário ou de forma proposital, também a gente falou. Essa é boa. E quando eu percebo que alguém está muito ansioso, como devo proceder com ela? Olha que bacana essa pergunta. Se a gente está falando que a ansiedade é a gente ficar lá mirabolando uma ameaça do futuro que pode ou não ser real, às vezes, você, enquanto aquela pessoa estiver no momento que ela está muito mal, mal é o quê? Sintomática. Ela está tremendo, ela está com taquicardia. Não é o melhor momento de você conversar com ela sobre o que ela está acreditando que possa ser um medo. Você vai, por exemplo, usar essa estratégia aí, essa técnica da imagem calmante. Você pode falar para ela: "Nossa, você lembra daquela situação?", ou coisas engraçadas, ou uma música divertida. Você vai distraí-la. Se ela estiver naquele momento de extrema ansiedade, procure distraí-la, porque senão a gente pode inclusive provocar uma crise de ansiedade, se a gente continuar falando sobre aquilo que ela está com medo. Porque não vai adiantar a gente falar para a pessoa: "Ah, isso não é de verdade, isso não é real". Na cabeça dela é. Eu já falei, o nosso cérebro não consegue identificar o que é real e o que é imaginário. Então é importante a gente não reforçar a ansiedade dela naquele momento. Outra pergunta: se alguém de alguma forma, por comentário, desencadeia uma situação de medo, e assim desencadeando uma ansiedade, você sugere algo para administrar? Sim, as nossas estratégias. Nada vai ser do nada. É um processo. Eu sempre costumo falar para os meus pacientes, para as pessoas, que a nossa cabeça é um processo, ela funciona de uma forma contínua. Então, vão ter algumas coisas, algumas estratégias, algumas atividades que a gente faz e tem um resultado imediato. Mas muitas outras que sustentam na realidade a gente, mentalmente falando de forma forte, ela não é uma vez só que a gente faz. Então essas imagens calmantes não é uma vez só que você faz. A escada do medo não é uma vez só que você faz, porque você vai perceber, faz esse ano agora, depois faz o ano que vem, ou mais para o final do ano. Os seus medos mudam, as suas preocupações mudam. Então é um processo. Você pode, para administrar, juntar todas as informações que você tem e ir aos pouquinhos inserindo na sua vida. Isso vai ajudar você a lidar com a ansiedade e com o medo. Hã, como ajudar à distância alguém com esses problemas? Dessa forma que eu falei para vocês, distraindo a pessoa. Se ela estiver em crise, distraindo a pessoa. Eu já tive uma paciente que ela começou a ter uma crise e eu não estava com ela. Os pais me ligaram, ela tinha pânico e tinha uma forte crise de ansiedade naquele momento. Eu ia falar para ela: "Ah, mas você lembra de tal atividade que a gente fez?". Não. Respira, respira, né, presta atenção na minha voz, no ar que começa a entrar, que isso é atenção plena, mindfulness. Vocês também vão ter esse tema se já não tiveram. O mindfulness, ele é muito importante também para questões da ansiedade, de estresse, de depressão, tá? Ele vai servir bastante para vocês terem esse equilíbrio das emoções. Então, se eu tenho que ajudar uma pessoa à distância, eu vou fazer com que eu consiga distraí-la. Tire o foco daquilo que está a preocupando, a deixando ansiosa. Tem estresse bom? Tem. Estresse é bom. Viu que aquela primeira fase do estresse, do processo de estresse, temos 4 fases. A primeira, que é de alerta, ela é boa, ela faz a gente se movimentar. Quantos tipos de estresse existem? Existe um estresse, ele tem 4 fases. A de alerta,
a de adaptação. Cadê? Ah, eu não consigo dividir a tela com vocês. Será que se eu compartilhar a tela, me avisem se vocês conseguem ver a tela? Não, travou mesmo. Mas então a gente tem a primeira fase, que é a de adaptar-se, a segunda fase da resistência, a terceira fase de quase exaustão e a quarta fase de exaustão. Tá? Então, nós temos essas fases do estresse. Que mais de pergunta que eu tenho aqui? A fase de cada tipo do estresse eu expliquei. Não se preocupem que a palestra vai ficar na plataforma para vocês, então vocês vão poder rever, mas o próprio nomezinho de cada fase já nos dá indício de que, então, fase do alerta, você tem ali um momento de atenção e o seu corpo ele entra em desequilíbrio, mas você ainda consegue se estabelecer. Você tem a segunda fase de resistência, que o seu corpo ele tá tentando um pouco mais, tá gastando mais energia para tentar se restabelecer. A de quase exaustão, que ele declara que ele não conseguiu se restabelecer, e a de exaustão, que ele já se dá por vencido. A questão do que se os estressores positivos causam desequilíbrio e doenças. Como eu falei, existem os estressores positivos e os negativos, e eles podem nos desencadear, eh, essas 4 fases do processo de estresse, porém, vai depender muito da forma que a gente está entendendo e lidando com esses estressores. Então, se eu tenho, por exemplo, um estressor positivo no nascimento do meu filho, mas eu começo a pensar: "Ai, estou exausto", que nem o Tarcísio. "Estou exausto, né, não vou conseguir, é muito difícil essa maternidade, essa paternidade". Ele já não vai ser mais um estressor positivo, concorda? Você está tornando ele um estressor negativo, está te sobrecarregando mais. Então a forma que você considera que você entende os seus estressores, vão ser muito importantes. Porque você vai ou por um lado ou para o outro. E não é um lado muito de positivo ou negativo, é um lado que está te ajudando ou te atrapalhando. Um outro ponto muito importante para a gente poder escrever aí no nosso caderninho. Eu estou entendendo esse estressor de uma forma que está me ajudando ou que está me atrapalhando? Se eu estou pensando que está sendo muito difícil, que eu não vou superar, que eu não vou conseguir me adaptar com meu filho, que eu vou deixar meu filho passar fome porque eu vou dormir nessa situação, ou que não, nossa, eu fui promovida, né? Que nem a gente colocou, promoção de trabalho, eu vou ser promovida, e no final das contas eu não vou dar conta desse novo cargo. Né? Você está fazendo um auto-julgamento, uma autocrítica muito grande, e isso vai não colaborar para o seu organismo se restabelecer. Então, possa ser que você vá desenvolvendo as outras fases do estresse, tá? Hum, as que eu recebi aqui, eu respondi. O que mais que vocês têm de pergunta aqui? Qual a terceira técnica para trabalhar os sintomas? Thaís, a terceira técnica é a registro de realizações. A primeira das imagens calmantes que te tranquiliza, a segunda que é a escada do medo com a perguntinha: "O que mais pode acontecer?", coloca lá a primeira preocupação e depois fica se perguntando: "O que que mais pode acontecer depois disso? O que mais pode acontecer depois disso?". E a terceira, o registro de realizações. Numa linha do tempo da sua vida, o que você já conseguiu superar? Quais foram os desafios que você olhou e falou assim: "Deu ruim, não vou conseguir superar", e no final das contas você superou, nos trancos e barrancos, você continuou, você não desistiu, certo? Vocês têm mais alguma pergunta para mim? Coloca no bate-papo que estamos encerrando o nosso tempo.
Eu quero que vocês coloquem então aí no bate-papo, para a gente poder se despedir, uma palavra. Me fala uma palavrinha, uma frase do que vocês acharam da palestra. Que vocês acharam? A ansiedade é a gente antecipar uma ameaça futura, que eu vi uma professora perguntando ali, e o medo é uma resposta emocional a essa ameaça, tá? A professora Beatriz perguntou. Muito esclarecedora, a Ana Paula falou, a Leila também, Edilene, produtivo, esclarecedor, show. Que bom, gente, que vocês gostaram. Pena que o meu rostinho aqui travou, mas a gente continua se adaptando, que é com a minha linda voz. Aprendizado, a Marjorie, top, o Janderson, sensacional, o José achou. É, Leila, travou, mas não tem problema. A gente tem que lidar com as adversidades. Não nos não tornemos o travar uma preocupação improdutiva, certo? Temos como solução o áudio. Esclarecedor. Que bom que vocês gostaram, gente. Reflexiva, a Jussara falou. Gratidão a mim, Maria Raquel. Eu que agradeço a vocês, por vocês mesmo com o improviso aí de travar a tela, a gente ainda continua aqui com 600 pessoas, mais de 600 pessoas, né, então eu agradeço bastante vocês. Retomem depois a questão das anotações de vocês, o que vocês têm como reflexão, o que vocês também já percebem como alguns sintomas, façam as atividades, não é uma única vez que a gente cuida da nossa saúde, é um aprendizado constante, um cuidado constante, e se cuidem, porque a gente só consegue cuidar também de alguém quando a gente se cuida, é super importante. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a Daniela Lemos e a Renata, né, por ter chamado o Instituto de Terapia Online, super grata a vocês, da Uniindústria, e gostaria de, então, chamar vocês para a palestra que vai ter às 15 horas, 3 horas da tarde, lidando com os sintomas da depressão. Hoje, tá? Hoje, às 15 horas. Então, vai lá, come, vamos almoçar agora, dá uma descansada, coloca o despertador no celular para não esquecer, tá? E logo mais às 15 horas, lidando com os sintomas da depressão. Muito, 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 muito obrigada a todos vocês e nos vemos às 15 horas. Obrigada de novo à Uniindústria e também ao Instituto de Terapia Online. Um super beijo. Tchau, tchau.